Olá, meus amigos do Facebook, boa noite, como estamos? Nessa segunda-feira, tranquila, abençoada, iniciozinho de semana de trabalho. Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos conversar sobre essa palavra tão maravilhosa que é a palavra do nosso Deus. Estamos aqui mais uma segunda-feira, começando já, amanhã começamos o mês de setembro, e o tempo está passando rápido, já estamos chegando aí no final do ano, estamos aqui prontos para mais um mês de atividades, graças a Deus, né? E você que está chegando, participando aqui desse vídeo conosco, é um prazer muito grande ter você aqui. Espero que esses breves momentos que nós vamos passar juntos aqui possa contribuir de alguma forma para a sua reflexão, para a nossa reflexão acerca daquilo que Deus quer falar conosco, não é? É um prazer poder te receber aqui nessa noite. Está chegando aí nossa amiga Cristiane, presença garantida nessas nossas segundas-feiras à noite. Muito bom, Cristiane, estar com você aqui participando, viu? Sua família é uma família muito querida. E estou chegando aqui uma segunda-feira, terminando o mês de agosto, meu mês, né? Mês do meu aniversário, um mês bastante intenso, bastante atividades, bastante celebração, né? Agradecendo a Deus por anos de vida, nossa amiga Grace Santos chegando, amiga também de longa data. É um prazer estar com você aqui, Grace. Muito bom, Deus abençoe aí sua família. E hoje nós temos um assunto aqui bastante interessante para falar, e talvez você nunca tenha passado por isso, né? Chegar num momento assim da estrada, que você, meu Deus, sigo ou paro, né? Às vezes a gente está na estrada, passa aquela pontezinha, né? E a gente olha à frente, e assim, meu Deus do céu, não sei se eu consigo passar, não sei se eu consigo seguir em frente, e fica aquela dúvida, né? Se vamos ou se não vamos. Eu certa vez estava viajando lá para Vila Velha, e da onde eu saí começou um temporal muito grande. Poucos minutos, 20 minutos, 30 minutos depois, as estradas começaram a se encher de água, e num determinado cidade onde o ônibus ia fazer uma parada para pegar outros passageiros, ele defrontou com uma grande poça de água, né? E fica aquela dúvida, vamos seguir ou não vamos seguir, né? O ônibus, a gente sabe ali, apesar de ser um veículo alto, às vezes não sabia, o motorista ficou muito na dúvida sobre a profundidade da água naquele trecho ali da entrada da cidade. Devo seguir, não devo seguir? Talvez você, na estrada que você caminha aí no seu dia a dia, na sua vida, você tenha passado algum tipo de dúvidas, né, em relação a isso. Devo seguir ou devo parar, né? Eu, por muitas vezes, já passei por essa situação. Às vezes decisões importantes que a gente precisa tomar, não sabe se toma numa direção ou em outra. Às vezes nós olhamos ali os recursos que nós temos disponíveis, né? Tanto recursos naturais, recursos psicológicos, recursos de conhecimento, né? Recursos financeiros, recursos de pessoas. Às vezes a gente olha, meu Deus, eu acho que o que eu tenho aqui é tão pouco para enfrentar essa situação, e a gente se sente tão pequeno e acaba tendo dificuldade de prosseguir, né? Tá chegando aqui a Rosângela Cise, esposa do nosso querido amigo Dr. Renato. Tá chegando aqui a Ayla também, estão sempre juntos conosco. É um prazer ter vocês aqui. Nós vamos estar orando nesse momento e pedindo a Deus que nos dirija nesses breves minutos que vamos estar juntos, e vai ser uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui. Amém? Vamos então estar orando e pedir a Deus essa graça de nos dirigir nessa palavra. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por toda a tua bondade, todo o teu amor, que tem sido intenso e frequente sobre a nossa vida. E nós vamos passar aqui, meu Deus, alguns minutos na tua presença, meditando sobre a tua palavra, e nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos ajude, não só a falar, mas a compreender, a ouvir,
para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que te desagrade e que não sirva para cumprir o teu propósito. A palavra diz que toda vez que ela é liberada, ela cumpre um propósito que o Senhor tem. Então que hoje o Senhor possa cumprir esse propósito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estiverem assistindo agora, durante a transmissão, ou aqueles que estiverem assistindo nesse momento, talvez que você está vendo aqui o videotape, a reprise desse vídeo, que vai ficar gravado, que o Senhor possa também te abençoar. Amém? Eu vi aqui também a foto do meu irmão Marcão, né? Amigo que trabalhamos juntos com adolescentes durante muitos anos. Prazer muito grande poder encontrar o Marcão, meu cunhado Ney, também está sempre aqui junto conosco. Bom, o tema da nossa conversa nessa noite é parar ou seguir. Como eu falei antes, né? Quantas vezes nós temos essa expectativa, essa preocupação, ou até esse temor de dizer, vou seguir ou não vou seguir? Vou caminhar ou não vou caminhar? Vou para a direita ou vou para a esquerda? E tem hora, para pensar um pouquinho e seja sincero com você mesmo. Tem hora que dá vontade de parar, né? Às vezes a gente está empreendendo alguma coisa, a gente está, às vezes, em determinados relacionamentos de amizade, e às vezes a gente diz assim, meu Deus, não dá mais, vou parar, vou refletir um pouco, o que eu vou fazer agora? E tem gente que é um pouco mais trágica, diz, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, não tenho como prosseguir. E um texto que falou muito, na verdade esse tema falou muito ao meu coração sem o texto. E eu procurei um texto que pudesse confirmar esse sentimento que eu tive ao longo da semana, né? Conversei com muitas pessoas essa semana, vi algumas pessoas passando por essa situação, por esse dilema, e isso me fez refletir sobre esse assunto. Eu achei aqui no livro de 1 Reis, lá no capítulo 17, é uma passagem muito conhecida, eu vou ler aqui alguns trechos para você, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos aqui a demonstração, a explicação de uma grande crise que a terra estava passando naquele momento. Diz assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, lendo aqui a partir do versículo 1, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado do oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Retira-te e vai para o lado oriental, esconde-te. Perdão, versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo as palavras do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Aqui está uma situação bastante interessante, né? Boa noite aqui, Cacilda, boa noite, Iane, estão chegando aqui dando boa noite para nós. Aqui está uma situação bastante interessante. O próprio Deus falou para Elias que não ia chover durante um bom tempo, mandou ele dar esse recado a Acabe. Muitas vezes nós olhamos o cenário à nossa frente e temos ideia da dificuldade que virá, né? E nós estamos vivendo tempos aí, em função da pandemia, com prognósticos lançados por muitos profissionais de várias áreas, um prognóstico bastante preocupante para muita gente. E isso tem influenciado assim, emocionalmente, psicologicamente, muitas pessoas. E também naturalmente, porque realmente muitas pessoas têm enfrentado situações muito difíceis, né, durante esse período. Então aqui está um quadro pintado aqui daquilo que Deus falou com Elias. Do versículo 8 ao versículo 12, ele aqui, Deus mandou ele ir até Sarepta, no versículo 8, versículo 9, e demorar-se ali, onde ele ordenou uma viúva que lhe desse comida. Então aqui nós vamos ver aqui a história desta viúva, sobre essa viúva, sobre esta mulher que foi demandada de recursos que eu quero falar com você. Elias
mostrou aquele quadro ali. Deus ordenou a ele que fosse até o Querite, porque ordenou, ou melhor, disse a ele para ir até Querite, porque havia ordenado os corvos para lhe alimentar, e agora mandou ele ir lá para outro lugar, aonde ele disse que ordenou uma viúva para lhe alimentar. Então Elias, um homem de Deus, liberou a palavra porque estava na presença de Deus, assim, perante o Deus em cuja face estou, perante cuja face estou. Elias teve essa palavra e Deus estava sustentando Elias. Então a vida de Elias aqui estava sustentada por Deus dentro de uma situação crítica, dentro de uma situação que ele sabia, porque ele já estava alertado por Deus. Então quando nós estamos alertados daquilo que pode acontecer, nós temos uma certa tranquilidade, porque nós conseguimos pensar em alternativa, nós conseguimos nos antecipar aos fatos, porque nós temos assim uma informação, vamos chamar assim, privilegiada, que Deus nos deu antecipadamente. Então Elias tinha uma condição de enfrentar essa situação que ele estava vivendo. Primeiro, porque era um homem de Deus. Segundo, estava perante a face de Deus. E terceiro, porque Deus falou com ele não só o que ia acontecer, e por fim, Deus deu a ele uma promessa de que ele seria sustentado nesses lugares por onde ele foi. Agora, existe aqui um outro personagem, que é uma família que está aqui, que não tinha essa informação, mas estava vivendo debaixo da mesma condição. A mulher viúva não tinha informação do que ia acontecer, claramente como Elias tinha. E muitas vezes acontece assim conosco. Nós somos tomados diante de uma situação que vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Não temos, às vezes, muita informação clara daquilo que vai acontecer. Foi o que aconteceu com essa viúva. E ela aqui é demandada de alguma coisa no meio de uma crise. Ora, ela tomou um susto, talvez, quando o profeta diz para ela aqui, a partir do versículo 10. Levantou, foi a Sarepta, chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, a mulher estava pegando lenha, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ou seja, ela estava buscando lenha e ele pediu água. Ela não tinha vasilha, né? E ela diz aqui, indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ora, ela já não tinha água, não tinha vasilha. Quantas vezes você é demandado de recursos que você não tem? Eu não estou falando aqui de recursos financeiros. Não estou falando aqui para você de recursos materiais. Também, né? Não só isso. Mas estou falando de recursos da sua própria posição como pessoa, da sua própria condição espiritual, às vezes. E, às vezes, emocional. Quando alguém pede, ora pela minha família, porque a minha família está enferma. E na sua família tem alguém que está enfermo e você não está conseguindo ver aquela solução. Olha pelo meu marido está desempregado. E você, às vezes, está passando uma luta no trabalho ou também está desempregado. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Né? Pessoas disserem para a gente, pastor, me pediram para orar por isso, mas como é que eu posso orar pela pessoa se eu mesmo estou passando por esse tipo de situação? Ora, essa mulher estava passando na crise como Elias estava passando. E ele vai então, pede para ela água. Ela não tinha, mas ela resolveu, já foi aqui uma iniciativa de ir buscar a água. Isso é interessante. Ela não tinha, mas resolveu fazer. Mas quando ele pede, traz também um pouco de pão, ela dá a seguinte resposta para ele. Então, no versículo 12, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Queridos, isso é uma resposta extremamente preocupante, que mostra como estava a situação do coração dessa mulher. Quando ela diz assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus, ela não conseguia ver Deus da mesma maneira que Elias via. Ela não reconhecia o mesmo Deus de Elias. E eu pergunto, como nós temos reconhecido Deus diante dos fatos que nós temos vivido? Como nós temos reconhecido o Senhor diante das situações que nós temos vivido? Então aqui está uma situação que precisa ser observada. Segunda coisa, ela diz, vê aqui, eu vim pegar
2 gravetos. Quando ela diz eu vim pegar 2 gravetos e eu vou comer e vou morrer, isso é uma situação muito delicada, porque ela não consegue ver saída para aquilo que ela vai fazer. Então aqui ela diz aqui, eu vou apanhar um graveto, vou preparar esse resto de comida. Então o pouco que ela tinha, ela considerou como resto. Pergunto para você, como está o resto, como está as coisas que você está comendo, está tendo na sua vida para poder utilizar? Como você está vendo os recursos que você tem? Como você está vendo as coisas que estão à sua disposição? O seu tempo, o seu físico, os seus recursos naturais. Como está a sua vida nessa situação? Você tem tido, você tem valorizado as coisas que você tem tido como recurso? Você tem valorizado o tempo ou o pouco tempo que você tem? Pare para pensar. Quantas pessoas hoje não têm sequer tempo porque estão no hospital, porque estão passando situações delicadíssimas de saúde de uma própria família, tendo que cuidar de uma pessoa doente. Quando nós olhamos que nós não temos tempo, nós precisamos parar para pensar sobre o tempo que Deus tem nos concedido. Ah, mas eu não tenho recurso. Aqui ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha numa botija e numa panela. Ela nem disse na panela ou na botija. Ela estava vendo o recurso dela tão escasso, que ela não conseguia acreditar que a partir daquele recurso ela poderia ver uma nova saída. Existem outros textos na palavra que mostram como nós, seres humanos, nos portamos diante das situações de dificuldade que nos apresentam. Por exemplo, em João, no capítulo 6, no versículo 19, quando Jesus está ali na questão daquela multidão que o estava seguindo, e ele manda os seus discípulos darem de comer aquelas pessoas, e eles dizem, mas nós não temos, será que 200 denários vai ser, como é que nós vamos comprar pão para todo mundo? E aparece ali um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E eles dizem para Jesus, tem 5 pães e 2 peixinhos, e completa com a seguinte frase, o que é isso para tanta gente? Mostra a maneira como aquelas pessoas, aqueles discípulos que andavam com Jesus, fala de nós, fala de pessoas que têm ao Senhor como o seu Senhor. Então eles ali também não mostraram uma confiança, acharam que aquele recurso, aos seus olhos, era um recurso muito escasso. Outra passagem também muito interessante está em Lucas 5, lá no versículo 4, na primeira parte do versículo até a primeira parte do versículo 5, quando Jesus pede para eles se afastarem, né? Entra no barco, eles tinham voltado da pescaria, Jesus entra no barco e fala para eles, faze-te ao largo para pescar, ou seja, afasta da praia para vocês poderem pescar. E eles dizem assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Em outras palavras, será que agora, voltando para o mesmo lugar em que a gente fracassou, momentos depois, nós acabamos de voltar da pescaria, será que a gente vai ter algum resultado? Mais uma passagem onde as pessoas demonstram uma insegurança muito grande em relação ao momento que vives. E uma outra passagem que eu gosto muito, que ao contrário não mostrou a segurança, não mostrou a insegurança, foi quando Abraão se separa de Ló, lá no versículo 14, né, do capítulo 13 de Gênesis 13, 14. Quando eles se separam, Ló escolheu as planícies do Neguebe. E Abraão subiu as montanhas pedregosas. E Deus diz para ele assim, olha desde onde estás, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, porque toda a terra que vês eu darei a ti e toda a tua descendência por possessão eternamente. Então, aonde Abraão estava, teoricamente um lugar inóspito, um lugar sem grandes recursos, Deus fez ele levantar os olhos para poder ver todas as coisas à sua volta. Aqui vai talvez o despertamento para nós quando nós estamos passando algum tipo de situação difícil. Para você, quando estiver passando um tipo de situação difícil, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja de relacionamento familiar, seja qual for, levanta
os seus olhos da onde você está. Considera os recursos que você tem, ainda que pequenos, e consagra esses recursos a Deus, entregando de coração a Ele e confiando, tendo fé que você vai poder fazer alguma coisa. Segunda coisa, aquela mulher, apesar de toda a dificuldade, ela acreditou que aquela palavra vinha de Deus e ela foi generosa. Ela preparou, conforme o profeta falou, o bolo para ele, deu primeiro para ele, depois foi comer ela e o seu filho e não morreu. Comeu por muitos dias até que se cumprisse a palavra que Deus tinha dado a Elias. Então, no meio da dificuldade, não deixe de ser generoso. Use de generosidade, seja com seus bens, seja com a sua palavra, seja com a sua paciência, seja com a cooperação com alguém que precise de uma ajuda, seja com tempo, seja com os ouvidos para ouvir alguma pessoa que precisa desabafar, mas seja generoso. Segunda coisa, tenha fé. Tenha fé para acreditar que Deus pode multiplicar o recurso que você tem hoje, o tempo que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, o recurso financeiro que você tem hoje, as pessoas que hoje estão ao seu lado, que são firmes no relacionamento com você. Deus pode multiplicar todas essas coisas e trazer os recursos que você precisa para a sua vida. E por fim, olha essas coisas e tome ação. Não fique parado. Haja. Aquela mulher foi lá, fez o bolo, trouxe o profeta e entregou para ele. Ela acreditou e tomou ação. Ela podia ter acreditado e não ter feito, mas ela acreditou e tomou uma ação. Se você olhar por essas coisas, elas são diretrizes que Deus deixa para nós na palavra, através desses testemunhos, para que nós possamos conduzir a nossa vida e termos um futuro de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Eu desejo que Deus visite a você nessa noite, visite a sua família nessa noite, aonde você está, e que você possa fazer como Abraão, levantar os seus olhos, tirar os olhos das circunstâncias. Abraão teve que deixar as pedras debaixo dos seus pés, levantar os olhos para o Senhor. Como disse o profeta, né? Para completar a sua vida, olhar para o Senhor. Davi disse, meus olhos não estão nos montes, os meus olhos estão no Senhor. Os olhos nos montes são os olhos nas coisas naturais. Os montes naquela época, onde estavam os altares de Baal, altares dos ídolos, e os homens tinham os olhos naqueles altares, naqueles montes. Mas Davi disse, os meus olhos não estão nos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levante os seus olhos, deixe um pouco os problemas que você está vivendo, separe um tempo para olhar para cima, para olhar para o reino, para olhar para o Senhor e para dizer para ele assim, Senhor, eu te amo, tu é o meu rei, tu é o meu Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou tendo muita dificuldade, eu não sei o que fazer, eu estou com vontade de parar, mas eu quero prosseguir, me fortalece, me ajuda, multiplica os meus recursos e ele vai providenciar a sua mão de poder a teu favor, para que a sua vida possa avançar. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E se essa palavra foi importante para você, deixa seu comentário aqui embaixo. É muito importante para mim ouvir o seu comentário, né? Aquilo que Deus falou com você. E compartilhe com seus amigos, reparta essa palavra com alguém, porque muito provavelmente, assim como eu, você também conhece pessoas que estão passando por dificuldade e, quiçá, não estão pensando em parar, em desistir, às vezes de um sonho, de um projeto, de algo que Deus tinha colocado no seu coração. Em função das dificuldades, essas pessoas estão tentando parar as suas vidas. Mas talvez você possa ser um instrumento de Deus para elas, repartindo essa palavra com elas, compartilhando essa palavra com elas. E não deixe de colocar aqui abaixo o seu comentário, aquilo que você achou. É muito importante para mim. Se ela falou para você em alguma área, se você tem um pedido de oração para a gente continuar orando, e vamos crer nessa semana que Deus vai guardar a nossa vida e vai nos fortalecer. Amém? Vamos então orar nesse momento, colocar não só a nossa vida, mas da vida daqueles que são caros, são queridos para nós, que nós sabemos que estão passando por alguma dificuldade. Amém? Oremos então. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Jesus, porque nós sabemos que a tua bondade é muito grande, o teu amor é muito grande.
Nós sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, nós sabemos que o Senhor tem poder, meu Deus. E a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia estão sobre nós. Meu Senhor, visita meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo nesse momento. Visita seus familiares. Visita aqueles também que estão assistindo gravado. Não tiveram a oportunidade de assistir no momento da transmissão, porque estavam trabalhando, porque estavam nos seus afazeres em casa, ou porque estavam passando por alguma luta, alguma dificuldade. Que o Senhor possa a todos contemplar e trazer direção através do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos fortalecidos para erguer os nossos olhos e olhar para Ti e podermos receber direção, força, ânimo para podermos seguir. Multiplica, meu Deus, os recursos que estão disponíveis na vida de cada um dos meus irmãos. Multiplica a saúde, multiplica a fé, multiplica a força física, Senhor. Multiplica os zelos, os laços de relacionamento, Senhor. Multiplica o amor, multiplica os recursos naturais, multiplica os recursos financeiros. Se alguém está precisando de trabalho, abre portas, Senhor, de trabalho. Abre portas para que possam ser resolvidas suas questões financeiras, familiares, Senhor. Se tem algum filho doente, oh meu Deus, traz cura, Senhor, sobre esses filhos. Se tem um cônjuge doente, um pai, uma mãe, passando por necessidade, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor pode trazer providência. Aquela viúva tinha a expectativa de morte. Talvez alguns dos que estão nos ouvindo nessa noite têm expectativa de perdas significativas. Morte de projetos, morte de sonhos. Oh, meu Deus! Mas ela ali levantou os olhos de alguma forma, ouvindo a voz do profeta que disse que a palavra era de Deus, porque ele estava diante da face do Deus que ele servia. E ali veio a palavra do Senhor até ela. E ela pôde, olhando para a palavra do Senhor, tomar uma decisão, crer e fazer aquilo, Senhor, que o Senhor estava esperando que ela fizesse. E ali a multiplicação veio sobre a casa dela. E ela pôde, então, se sustentar com seu filho durante muito tempo. Que o Senhor possa fazer isso sobre a vida dos meus irmãos. E eu te peço que esse restante de semana, que está à nossa frente, Senhor, sejam dias de graça, de paz, de prosperidade, de força para enfrentar as dificuldades. E o teu amor, Senhor, tua graça, que é melhor que a vida, possa nos cobrir e nos sustentar. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo oportuno na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus guarde você onde você estiver e que a graça do Senhor seja com você. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família e até a próxima segunda-feira, 21h30, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.